Olá, galera! Estamos aqui no Pod Nelson, além do jogo, aqui direto do Multi Estúdios, no Parque Jacarepaguá, aqui na Praça de Alimentação, na Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro. E hoje estamos recebendo aqui para um bate-papo o jornalista e criador do Museu da Pelada, Sérgio Pugliese. Eu acho que tá certo, gente, porque já soube que essa pronúncia minha tá errada do nome. Seja bem-vindo, Sérgio. Não, tá certíssimo, Pugliese mesmo, porque eu mesmo chamo Pugliese, mas é da Puglia, né? É da Itália e as pessoas me corrigem o meu próprio nome. Não é assim, minha própria pronúncia, né? Mas o certo é Pugliese. É Pugliese. Mas eu mesmo falo Pugliese. Tá valendo, já virou brasileiro mesmo, já tá tudo assim. Você nasceu aqui no Brasil, né? Eu nasci no Brasil. Tá, seus pais aqui... Meu avô que era italiano. Seu avô? É. Tá, já tirou a dupla cidadania? Tô tirando. Maravilha. Demora. Qualquer coisa abandona a gente aqui, larga o esporte, deixa aqui a gente de lado. Não, mas deixa o legado, né? Que o Museu da Pelada hoje já é um legado, né? Ai, graças a Deus. Isso aí era um sonho mesmo de... Eu sempre gostei... Na minha família eu queria saber, estudar a árvore familiar, saber quem eram os bisavós, saber a origem. Fizeram um livro da família? Tinha, o meu avô tinha isso tudo, né? Minha avó, tudo anotado, e depois se perdeu, né? E eu gostava de saber, aí tinha ali a ligação de italiano com indígena, era uma mistureba, e eu gostava disso. E o Museu da Pelada foi uma extensão desse registro histórico da família, né? Que eu acho fundamental, né, para as novas gerações entenderem, né, quem foram as pessoas. A gente até vai explicar um pouquinho melhor, né, o que é o Museu da Pelada, para aqueles que ainda não têm a oportunidade de conhecer o Sérgio, a história dele, né? Jornalista, ganhador do Prêmio ESSO, né? E, enfim, não sei se foi atleta. Você já foi atleta na juventude, Sérgio? Só de brincadeira. Sempre gostei de futebol, peladeiro profissional. Nunca quis seguir a carreira? Nunca quis. O meu irmão tentou... Meu irmão jogava muito bem futebol. Foi uma vez chamado para treinar no Flamengo, treinou, fez gol de cabeça, mas não era dele. Não era a praia, né? Não era dele, não gostava e jogava para se divertir. E eu também sempre fui, nunca pensei em outra modalidade. Nada, zero? Nada, zero. Mas hoje pratica atividade física, esporte, até para questão de saúde, né? Academia sempre fui, academia eu sempre gostei de fazer, né? Musculação, só para manter ali o futebol, tudo para ganhar força pro futebol. E futebol, até hoje eu tô com 60 anos, jogo mais 2 peladas por semana. Que maravilha. Em altíssimo nível, né? Isso aí a gente vai ter que filmar para comprovar, né? Mas tudo bem, a gente acredita que o Sérgio é gente boa, a gente já conhece ele já há um tempinho, né? E uma coisa que a gente tem falado muito com vocês, tá? Atividade física, esporte é saúde, é importante para a nossa vida, tá? Então, assim, sempre quando a gente recebe um convidado aqui, a gente sempre toca nesse assunto, a gente vai estar sempre abordando a importância para a nossa qualidade de vida, para a disposição de trabalho, para tudo, a gente praticar atividade física, que seja por uma academia ou um esporte. No caso dele, ele faz os dois, dizem que faz bem. Então vamos acreditar. Mas me fala, Sérgio, conta um pouquinho pra gente aí da tua história. Você começou como jornalista. Isso. E migrou pro esporte, pro museu. Como é que foi essa história tua aí? Eu sempre quis ser fotógrafo, né? Eu sou de Santa Teresa, morei 33 anos em Santa Teresa, fazia fotos para um jornal, Folha de Santa Teresa. Eu ganhei uma máquina do meu padrasto e fiz um curso na Mesbla de fotografia. Saudosa Mesbla. Saudosa Mesbla. Adorava fotografia, adorava comprar jornais e recortava todas as fotos que eu gostava. Então, quando surgiu a chance de eu ir para uma redação, e que foi o Jornal do Brasil, eu cheguei na redação e sabia quem eram todos os fotógrafos, né? Todos. Eu olhava o crachá, quase pedia autógrafo. Falava, caraca, esse cara... São as referências, né? São as referências, por isso que eu digo, né? Eu gosto realmente disso, entendeu? E aí eu fiquei no jornal, não como fotógrafo, porque não tinha vaga. Aí a vaga que tinha era para repórter, eu fiquei como repórter e... As minhas 3 primeiras matérias eu mesmo fiz a fotografia, eu fazia a matéria e fazia a fotografia, depois proibiram. Que era comum, né? Era comum, depois parece que por problema de sindicato, falaram que não era bom. E aí eu segui na reportagem, fiquei 15 anos em redação, fiquei JB,
6 anos, depois o Dia, 2 anos, depois voltei para o JB, fiquei 1 ano e meio, e depois fui para o Globo, fiquei 5 anos. No JB eu ganhei 2 prêmios ESSO, por matérias, uma que eu morei durante 20 dias numa favela para mostrar como é que era o dia a dia dos moradores. Não era... A realidade, né, que a gente hoje acaba não tendo acesso, né? Exatamente, para mostrar como é que era mutirão, como é que a pessoa se virava, parteira, aquele dia a dia. Claro que tinha sempre um aspecto de violência, que não foi no meu caso, que eu fiquei numa favela em Irajá, que não era o problema, não era a violência. Os meus outros 3 amigos ficaram, sim, no Borel, Nova Brasília, que estavam com problema. E aí essa matéria ganhou o prêmio ESSO, virou livro. E a outra foi uma manifestação grande que teve de ônibus, de motoristas de ônibus, que teve um quebra-quebra generalizado na Cinelândia. Nós fomos os primeiros a chegar, o JB também. A cobertura foi espetacular. E aí também foi premiado, eu logo no início da carreira, e para mim foi... Ajuda, né? Ajudou muito, né? Muito, muito, muito. E eu gostava sempre de matérias assim, de referências assim, que era o Tim Lopes, que eram matérias que você se transformava no personagem, né? Eu fiquei de motorista de táxi 15 dias, para mostrar como é que era a realidade da profissão, né? Todo esse tipo de matéria que eu podia... Eu aceitava fazer, né? Eu sempre gostei disso. E aí, depois que eu saí do jornal, do Globo, como eu jogava muita pelada e anotava, eu queria fazer um livro sobre os peladeiros, histórias de peladeiros, eu anotava o jogador que foi jogar no dia que o filho nasceu, no dia que o pai morreu, no dia do casamento. Seguindo o mesmo conceito da árvore genealógica lá do livro familiar, né? Exatamente. O jogador que foi na lua de mel, eu pegava os tópicos, só os contatos desses personagens, falava, um dia eu vou escrever um livro. E aí nunca escrevia, mas isso ficou na cabeça de alguns amigos de redação. E depois que eu saí do Globo, eles lançaram um caderno na Copa da África do Sul, que eles já tinham fechado com o Bruno Mazeu, o Marcelo Adnet e o Pedro Bial. E eles queriam um 4º colunista para escrever crônicas durante a Copa. E alguém lá falou, pô, o Pugliese acho que tem um livro de pelada, ia ser divertido. Aí o editor gostou, só que eu não tinha o livro. Ele me ligou e falou, Sérgio, o livro? Eu falei, cara, o livro não tem, né? Tô compilando material e tudo, ele falou, mas... tem 3 historinhas aí para me mandar? Eu não tinha escrito, né? Mas estava na cabeça, né? Era fácil escrever, né? Só transpor para o papel. Aí mandei o filho que foi jogar bola no dia que o filho nasceu. Mandei o do paciente bomba, que era o cara que não podia jogar bola de jeito nenhum, que ele tinha problema de tudo, todas as partes do corpo. Podia morrer em qualquer hora. E aí ele foi numa pelada que estava o médico dele. Aí o médico eu tô quase entrando por essa vibe. Para jogar pelada tem que ter o departamento médico acompanhando. Eu fiz uma assim também, dentes postiços, que era no Recreio de Bandeirante, a pelada que fica 3 enfermeiros para tirar a pressão dos jogadores antes de entrar em campo. Aí tem muita história divertida, né? E a terceira, que realmente chamou muita atenção quando foi publicada, na época eram 2 policiais, eu conhecia, um era segurança na época, Eduardo Paes era prefeito ainda da primeira vez, e o PC, e eles jogavam pelado com a gente. Nesse dia, que era uma terça-feira, que era o dia da pelada, o Porquinho ligou para um deles, preocupado, porque no quórum, né? Tem sempre o organizador que tem um quórum, lógico. Né? E aí eles entraram, indo embora já, para terminar o trabalho deles, entram na rua errada. Foram encurralados por traficantes, né? E aí tiro lá de cima, Nossa. O PC, o Joelso sai, esconde atrás do muro e dando tiro para cima, aí o PC sai engatinhando, e ele falou, pede ajuda. Ele vai engatinhando, senta do lado do pneu, pega o rádio, né, e fala assim, ajuda, estamos precisando de ajuda, estamos encurralados, e o tiro comendo. Aí nesse momento de tensão pura, toca o Nextel dele, ele vê no visor Porquinho, que era o organizador da pelada. Sim. E tira ele, pega e fala assim, Porquinho, bota meu nome aí que eu tô chegando. Pra garantir a vaga dele. A pelada era mais importante, né? Mas isso aí, todas histórias verídicas. E eu acabei lançando esse livro depois, A Pelada Como Ela É. Fez um sucesso bem legal, esgotou. Que na realidade é o nosso futebol de essência, né? Exatamente.
todo garoto em comunidade ou não começou na pelada, né? Alguns migram para o salão, outros não, mas começou essencialmente no campinho de terra batida de pelada. Exatamente. Mesmo os que foram para o salão, eles no fim de semana nunca deixaram de jogar pelada. É pelada, é peladeiro, isso aí. E o Buffalo Gil tem uma frase muito legal que a gente vai estampar, que a gente vai lançar uma linha própria. Já tem umas coisas que a gente põe, a própria camisa do museu, a gente vende com dinheiro, a gente compra colete, bola, cone, rede para escolinhas carentes. O Buffalo Gil fala uma frase que eu acho espetacular, que ele fala, da pelada viestes, da pelada voltarás, né? Sim. Isso aí não tem... Tanto que tu vê, né? Os jogadores que todos. param tem um de jogar... campinho dentro de casa para pelada no final do final de semana. E eu acho que esse romantismo, sabe? É um improviso, né? Um improviso. É o futebol sem regras. A pelada, na realidade, nada mais é do que o futebol sem regras. E o Zico fala isso. O Zico, apesar de ter o canal dele, né? Que é um canal espetacular dele no YouTube, agora ele está com um restaurante dele ali no Vogue também, que é espetacular. Ele fala uma coisa seguinte, ele fala que o improviso fez, por exemplo, que ele fizesse alguns gols, né? O gol contra o Paraguai, ele sempre cita isso, que a bola bate num buraco, desvia, mas ele pega ela com calcanhar, entendeu? E acaba fazendo gol. Você tem que ter a rapidez de raciocínio, né? E a qualidade do campo de pelada, se você não tiver rapidez de raciocínio, você não faz nada. Exatamente. Porque a bola quica para tudo quanto é lugar. Quica para tudo que é lugar. Então... E, até porque não necessariamente a bola também é uma bola... Também tem isso, nova, né? de qualidade, seguindo as regras do padrão FIFA. Não, na realidade, é algo redondo e que quica. Serviu, é uma bola de pelada. Isso é uma discussão, né, que vem nos dias de hoje, né, por conta dos campos de grama sintética, né, as escolinhas que engessam muito a garotada, né, não deixam... Pegam muito cedo os garotos, né? Eu acho que a pelada, essa coisa da improviso, do gingado, né, da musicalidade do jogador, não pode ser quebrada isso numa escolinha. É o que a gente fala, é o futebol raiz. Exatamente. É a nossa origem, né? É a nossa origem. Isso até me lembra uma situação... né? Não sei se teve, quando ainda estava aberto o Museu da Seleção Brasileira, quem já teve oportunidade, enquanto ele estava funcionando, de ter, né, acesso a ele tem uma parte que ele tem 27 bolas, cada bola representando o seu estado. Que e legal. Essas bolas, elas foram, eu participei do processo, né? Elas foram assim, a gente conseguiu 27 bolas novas com um parceiro, né? E a gente trocou em cada um desses estados uma bola nova por uma bola de pelada. Que legal. De um campinho de cada estado ali onde estavam jogando bola, a gente ofereceu uma bola nova. Me dá essa bola antiga sua, porque ela representa o futebol raiz, aquele futebol da essência que a gente tem. E quando você ia lá no museu e você visitava essa área, aí que você tinha a noção de como é a pelada no futebol brasileiro, como é a importância, porque você tem bola de tudo quanto é tipo, tamanho, de qualidade, bola furada, bola rasgada, bola de meia. Silicone, bola de meia, bola pequenininha, bola grande. Esse é o futebol brasileiro. Exatamente. E se a gente valorizar isso, né, Sérgio? Eu acho que a gente continua imbatível, né? A gente está esquecendo as nossas origens, né? Eu acho também. Hoje o jogador, ele já nasce num campo de grama sintética. Não é nenhuma crítica, é uma polêmica que tem hoje aí, que e não é ele está preocupado, né? em jogar na Europa. Ele está preocupado, ele não constrói raízes não constrói raízes aqui, não... Isso aí, tanto que os europeus, né, principalmente, levam os jogadores para lá cada vez mais cedo para que não peguem Não, você tem um exemplo, o Martinelli na seleção brasileira. Ninguém conhecia o Martinelli, ele nunca jogou aqui. Ele foi se desenvolver na Europa. Então, assim, quando vai para uma seleção brasileira e aí você, quem é esse garoto, quem é esse rapaz, esse atleta? Aí você começa a pesquisar, caramba, ele é tudo isso, mas ele nunca jogou no Brasil. E a gente está perdendo essa referência. Perde, né? Quando você perde um campo, né? Que eles desapareceram quase todos, na verdade é essa. Muitos viraram condomínios, igrejas, mercados. Hoje o campo essencialmente é nas comunidades. E aí o campo... É uma atividade de lazer que eles têm acessibilidade a ela, né? Exatamente. Não precisa de grandes esforços, né? E aí, quando ele consegue que a prefeitura, de repente, coloque uma grama sintética no campo, ele quer aquilo porque a grama sintética, mal ou bem, dura mais, né? Sim. E você pode ter várias aulas de escolinha ali, não desgasta tanto como a grama natural.
Então, tudo tem o dinheiro envolvido, né? Que a gente não pode fugir disso. Não tem. Mas é difícil você, hoje, um garoto... aconteceu uma história muito curiosa, né? Curiosa não, mas cruel, assim, a realidade cruel. Eu fui fazer uma matéria com o Ataliba, que foi do Juventus, né? Um do Corinthians, né? E aí eu estava em São Paulo, e aí ele estava dizendo o seguinte, que ele estava como coordenador, acho que do próprio Juventus. E aí chegou um cara, como chega vários pais, falando assim, olha, tem um garoto aí que é diferente. Isso que ele já ouve sempre, né? O garoto é diferente. Para quem tem filho sabe o que é isso. Nosso filho sempre é o melhor, não tem jeito, faz parte. Aí eu tava vendo o jogo lá deles, cara, era uma correria, era um negócio. Aí ele olhou pro garoto, magrinho, tava vendo que ele não ia aguentar o tranco daquele treinamento, né, assim. Ele chegou e falou, rapaz, olha, acabou esse negócio de só jogar bem, hein? Não. Ele tá com disposição para aguentar? Aí o cara ficou assim, olha, eu não sei, mas... Aí ele falou, pode botar ele aí. Cara, era muito diferente, sabe? O garoto, um estilo mais clássico, não tem espaço, muito difícil. Não, hoje não tem. Um Zico, né? Um galinho de Quintino hoje já sofreria, né? Já sofreria. Olha que o Zico ainda teve aquele processo de musculação que ele teve, né? De preparação para poder aguentar, né? Senão ele não aguentava. Hoje, por exemplo, o Neymar, você vê, tá sempre quebrado, cara, porque chegam mesmo... O nível de contato físico, né? O nível de exigência física do futebol moderno é muito grande. É muito grande. A gente vê o time do Diniz jogando, até a gente entende, o Ganso, esses caras tocam de primeira, né? Porque na segunda já leva. Na segunda já leva, tem que ser rápido. Para evitar aquele contato. O Marcelo, agora nesse último jogo que ele entregou a bola errada, né? Você vê que mal ele pega na bola, já tem 3 em cima dele, né? É muito, você tem que ser muito fora de série. Sim, e assim, eu não sei a estrutura toda do Diniz, né? Eu tive pouco contato, né? Na realidade, eu tinha mais contato com o Tite, seleção brasileira, né? Você hoje precisa de um neuropsicopedagogo acompanhando para trabalhar o desenvolvimento neurológico cognitivo, porque a questão do raciocínio rápido precisa ser trabalhado. Não é todo mundo que tem aptidão para isso. Ele tem habilidade com os pés, mas o raciocínio rápido do toque de primeira, aquele campo reduzido, né, que a gente fala, que você faz, é legal, ajuda, mas se você não tiver um trabalho externo, multidisciplinar, você limita muito o resultado para o tipo de futebol que ele quer propor. E leva tempo. Coisa que a seleção não tem. É verdade. Eu tive lá no Fluminense, eu fiz uma entrevista com o Filé, né? O fisioterapeuta, famoso aí por, né, recuperar o Romário, o Ronaldo. E eles estão com uma estrutura de recuperação de atleta lá espetacular. Sim. Realmente, tu entende? Eles botaram o Ganso jogando, né, em alto nível, né? Jogadores mais velhos o Fluminense tem. Hoje a tecnologia, hoje, né, a medicina moderna te ajuda, mas o corpo continua sendo o mesmo. E você vê isso que você falou, né? Da identidade, né, da seleção, de você torcer, o garoto que vai embora cedo. Isso tudo está refletindo no que a gente está vendo hoje, né? Porque quando você vê uma seleção do Brasil entrando em campo e que você não conhece quase nenhum jogador... Não cria identidade. Fica difícil você torcer, entendeu? Você não sabe nem de onde ele é, né? Sim. Quando você põe isso, você põe uma seleção... Eu sempre brinco com isso no Museu da Pelada, né? Eu falo só de que tem a resenha, né? A rivalidade, os quizzes, assim, eles são... As pessoas gostam disso. Eu falava assim, se eu fizer uma seleção só com jogadores aqui do Brasil, não vai fazer feio com essa que está com só jogadores lá de fora. E não faz feio. Até em termos de torcida, então, porque tu vê... Tem mais identificação. Muito mais. E, obviamente, vai ter uma coisa que falta hoje. Entrega. Você botar aquele seu pezinho... Tudo bem, eu vi o lance do Neymar no jogo que ele se lesionou e tudo. Ele não foge do contato físico, né? É um dos poucos, né? O pessoal fala muito que ele reclama, é pipoqueiro, é isso. Mas ele não foge do contato físico com ninguém. Foge. Então, aí é aquela história. Vai apanhar, o corpo tem limite... E chega uma hora que não aguenta. A realidade é essa. E o Neymar é fora de série, né? O Neymar, você vê que ele é o futebol que a gente estava acostumado a ver. É o futebol
peladeiro, vamos até Peladeiro chamar do assim. Denner, né? Que Saudoso. morreu. Esse faria diferença. Esse faria diferença. Seria o melhor do mundo, facilmente, Sim. né? Como o Adriano também, com a lesão dele, fez falta. Ele, para mim, era o melhor atacante que a gente tinha no futebol brasileiro por muito tempo. É verdade que eu acho que a gente não consegue enxergar... Aliás, atacante não, Sérgio, centroavante. Centroavante. Né? Porque a gente perdeu essa função no futebol. Verdade. A gente tem hoje atacante, todo mundo quer fazer gol. Mas aquele centroavante lá, que é driblador, forte, sabe fazer o pivô... são poucos. Não tem. São poucos. No futebol moderno. Na Europa você quase não encontra. Quem fez isso agora e fez bem foi o Tiquinho, né? Sim. O Tiquinho fez bem. Agora você vê Mas aí o psicológico fez falta. Total. O tratamento, o acompanhamento e o suporte. Você vê hoje, né? Você pega os vídeos assim, né? Eu sempre faço questão de dizer que o Museu da Pelada não é saudosista nem nostálgico. Ele fala da realidade, entendeu? Realista. São fatos, ele mostra fatos. A gente não é doido. Se você pegar o vídeo recente, que não é tão longe, o Ronaldo Fenômeno, sim, jogando um Rivaldo, um Ronaldinho Gaúcho, um Zico, um Kaká, que eram caras que pegavam a bola lá atrás e era da frente, era pra frente que eles jogavam. Era pra frente. Entendeu? Hoje não, pá, pro lado, aí volta, e volta. Tudo bem, cara, é legal, mas não é o... Não, eu até vi um jogo, eu não vou me recordar qual é o jogo, né? Até porque eu não sou, ligado à partida, eu gosto do esporte, do futebol. Eu estava vendo um jogo do Flamengo, inclusive, e eu comentava assim, cara, o Gerson não toca uma bola para frente. Ele pegava a bola, tocava pro lado ou para trás. Pegava a bola, tocava pro lado ou para trás. O jogo inteiro eu assisti isso. Agora, se eu que estou do lado de fora, como amante do futebol, estou assistindo, o técnico também está assistindo toda a sua comissão técnica, que não são poucos profissionais. Verdade. Será que esse é o estilo mesmo que eles querem? Não é possível, né? Não é possível. Eu acho que porque tudo se bem... for, eu estou preocupado realmente com o futuro do nosso futebol. Eu acho que pode ter isso, tem que ter. Se você pega a Copa de 70 e você vê os jogos, você vê que tem coletivo, é totalmente coletivo o jogo, mas tinha um Jairzinho ali que saía correndo com a bola para pegar o Tostão, pegava pelo... O próprio Carlos Alberto. Carlos Alberto, as pessoas iam para... O jogo era para frente, o Pelé... É porque ele estava numa função diferente, mas ele é um jogador que pega... E ele tinha, assim... E 70 foi um divisor de águas para o futebol mundial, né? Desde a parte de preparação física da seleção brasileira, né, que ela despontou essa obrigatoriedade das seleções de investir em preparação física, né, que o Brasil sobrava, né, principalmente no segundo tempo, de disposição física por conta desse preparo. Mas ele tinha uma coisa hoje que, tipo, é o que o Diniz faz, por exemplo, você jogar sem a bola. Né? Aquele gol do Carlos Alberto. O Pelé já sabia onde o Carlos Alberto ia estar. Já sabia. Ele pegou a bola, já jogou, porque ele já sabia que o Carlos Alberto estava correndo ali. É jogar sem a bola. A grande habilidade do futebol não é com bola. Não, e outra coisa... Sem bola. Exatamente. Outra coisa, você olhava para o banco de reserva da seleção brasileira. Era de humilhar também, né? Antigamente você fazia 3 seleções até. Hoje você não consegue, você faz uma ali e olhe lá, né? Porque... Difícil, você não tem nem lateral, né? A gente não lembra um lateral legal para convocar. Até hoje a gente não teve. Então, se chegou um ponto desse, pro Daniel Alves. Se chegou um ponto desse, a gente tem que pensar. Não é possível que não vejo que tem uma coisa muito errada, né? Tem muita coisa errada, mas assim, a gente tem mão de obra sobrando. Mão de obra sobrando. Não é por acaso que eles continuam indo muito lá para fora. Então, assim, aonde está o erro? Aonde está o problema do processo? Não sei. Eu não vou, assim, ser dono da verdade, né? Primeiro, assim, eu falo o seguinte, Sérgio, eu acho que na tua história com o Museu da Pelada vai entender. Futebol não é esporte no Brasil. O pessoal vai me bater e tal, eu até entendo, respeito. Mas o futebol é uma ferramenta de inclusão social no Brasil. Tá? E isso nos faz diferente do nível mundial, tá? Porque a gente é um país continental, com uma taxa de desenvolvimento baixa, né? Onde o esporte, o futebol, como principal esporte do país, é uma ferramenta que ele pode te proporcionar uma possibilidade de você melhorar de vida e, consequentemente, a sua família. E aí você vê aquela questão dos pais, né? Meu filho joga, meu filho é diferenciado.
Não é porque ele acha o esporte que é uma profissão bacana, porque ele entende que aquela é uma oportunidade de mudança de vida. É. A maioria das famílias encara como isso. Então ele enxerga coisas que o treinador não enxerga, ele enxerga coisas que o olheiro não vê, ele enxerga coisas que ninguém mais vê. É verdade. Porque aquilo é uma ferramenta para ele, uma possibilidade. E isso mudou muito, né? Porque antigamente as famílias achavam o esporte vagabundo, né? Não quero, vai fazer outra coisa. Exatamente. Hoje as pessoas querem, porque primeiro é muito dinheiro, É muito e segundo, é mais preparo físico. Se é mais preparo físico e menos técnico, todo mundo tem chance. Todo mundo tem chance, igualou, nivelou. Nivelou, então aí as pessoas querem, vamos arriscar, né? Só que assim, continua aquela história, é muito dinheiro para pouca gente. Muito A dinheiro pra pirâmide pouca do gente. futebol não é muito diferente da pirâmide trabalhista do país, né? Então a gente tem uma base muito grande, É verdade. inversamente proporcional à receita. O Museu da Pelada, a gente fez um mini-doc que se chama Já Fomos Bailarinos, Hoje Somos Robôs, que fala exatamente disso, né? Começa o PC Caju, que é o PC Caju é uma espécie de embaixador do Museu da Pelada, porque ele foi o primeiro entrevistado. Bacana, E- bacana. E com ele- bastante história, né? Com muita A história. resenha dele também. É um cara que na época estava ali meio recluso, não queria dar entrevista, meio assim, aí... Ele foi um pouco esquecido, né? Foi. Injustiçado Muito até por esse injustiçado. esquecimento. Por tudo que ele fez, né? Confundem, acham que ele começou a beber e cheirar quando jogava, ele só foi fazer isso depois que jogou. Porque ele sempre foi rebelde, ele sempre Sim. brigou pelos seus direitos, tinha opinião. Hoje a mão está invertida, né? Exatamente, ele se posicionava. Eles são rebeldes antes da hora. E ele falava, ele sabia disso, ele falava, eu fui campeão do mundo 20 anos, eu já com uma Fiat Spider conversível, andando em Ipanema, cheio de mulheres em volta, e eu queria ir onde os negros não iam. Eu chamava meus amigos negros para ir, mas eles não iam, e eu ia. Então, porque eu queria estar lá, eu queria eu Por entrava tudo que ele conquistou e representou para o país. Exatamente. E ele, por Nada exemplo, mais justo, né? ele é muito mais respeitado na França do que no Brasil, porque na França ele ganhou a Legião de Honra, né, do François Hollande, do presidente na época. Que o Museu da Pelada foi o único veículo a cobrir, porque ele falou que queria que só o Museu da Pelada cobrisse. Porque sempre respeitou a história dele, né? Para o cerimonial, que estava com atentados lá na França, eles estavam com um rigor na segurança grande, aí a pessoa que me ligou do cerimonial falou assim, não, porque o Paulo César Lima falou que só queria que fosse um veículo de comunicação, Museu da Pelada. Ela me ligou, ela falou assim, mas o que é O isso? que é Museu da Pelada? Não sabe, né? A essência, né? Aí eu cheguei e falei, pô, aqui muita gente não sabe porque não tem obrigação, porque o Museu da Pelada é novo, né? A gente está com... hoje já temos mais de 1.200 entrevistas no YouTube. É muita entrevista. A gente já tem um acervo bem grande. É muita, mas é pouca. É verdade. Porque é muito jogador para fazer e a gente não dá... A gente não entrevista apenas o jogador, o camisa 10, o famoso. Não. A gente quer saber quem fez o gol do título. Tá, eu quero saber quem deu o passe para o gol do título. Eu quero saber quem era o bandeirinha do gol de barriga. Sabe, eu não quero os principais. É a mesma coisa da nossa proposta aqui, né? Eu não discuto o que acontece nas 4 linhas. A gente comenta, pincela algumas coisas, mas a gente quer saber o que está além do jogo, né? Que é a nossa proposta. Por isso que eu gostei. É dar voz à estrutura, né? Isso, a gente estava aqui agora, antes, né, de começar o programa, o rapaz, né, falando que era do badminton, né? Sim, sim. Isso é maravilhoso, né? Um esporte. Quem valoriza o badminton? Pois é, assim, os esportes olímpicos, de maneira geral, eles são muito, não é discriminados, eles são muito esquecidos aqui na nossa realidade de país do futebol. A gente, na realidade, deveria ser país do esporte. O futebol como um expoente, né, pelo alcance que ele tem, mas a gente tem mão de obra, a gente tem condições de ser o maior do mundo em todas as, ou quase todas as modalidades, para não ser tão assim generalista no comentário, mas a gente tem capacidade pelo potencial do nosso povo. E a gente não dá vazão a essa questão do esporte olímpico. E o do badminton nada mais é do que um exemplo do que a gente passa em quase todas as modalidades olímpicas. Porque né? Quem vai dar hoje, né, sempre foi assim, né? Isso eu acho muito difícil mudar. Mas, por exemplo, o Zico falou uma vez, ele estava lá no Japão, ele viu uma matéria nossa, e ele me mandou um zap, né? E eu falei para ele, pô, cara, que legal, né? O Zico, meu maior ídolo no futebol foi o Dinamite, que eu sou vascaíno, todo mundo sabe, eu faço questão de falar. Meu amigo também, gente, pô. O Zico para mim, cara, é um fora de série, né?
eu nunca vi assim, um jogador que atenda os fãs como ele atende, assim, na quantidade que ele atende, que eu já vi, que eu falo assim, cara, não é possível que esse cara vai ter paciência. Ele fala que se tiver 200 pessoas, ele fala com as 200 pessoas. E ainda joga. E ainda joga lá no CFZ. E uma vez ele mandou uma mensagem para mim falando, sabe por que você faz sucesso com as suas matérias? Aí eu falei, não. Ele falou, porque você não está em busca de audiência. Cara, eu achei isso tão legal, cara. Porque eu falei, cara, e hoje em dia a audiência é tudo, né, cara? Sim, mas você não pode sair da sua essência, né? De quem você é, o que você quer, cara, para seus trabalhos, para sua vida. Independentemente do patrocínio que entre, você não pode se deixar. A gente sempre entende o seguinte, Sérgio, tudo é consequência. Né? Se você construiu a sua carreira até hoje sendo quem você é, você não vai mudar por conta disso. Você vai deixar de ser quem você é. E aí você vai entregar o quê? O que a mídia quer ou o que você realmente entende que é importante entregar? Né? Tem hora que dá um branco, relaxa que faz parte. Não é ao vivo, mas ao mesmo tempo tem improviso. Todo craque às vezes dá uma canelada. Pô. Com certeza, com certeza. Ué, isso aí é da pelada, então? Pô, é o que mais tem, né? Uma outra frase que a gente usa muito e o pessoal adora é a alma da pelada está no jogador limitado. Sim. É o perna de pau. Sem ele, cara, não tem pelada. Mas falando nisso, eu ia perguntar isso, mas já que você comentou, você falou que seu irmão jogava bem. Jogava. Você na pelada era o último ou era o dono da bola? Não. Olha essa só, é a parte importante. A gente sempre tem duas figuras importantes na pelada. Né? Quem jogou já sabe disso, né? Ou é o dono da bola, ou é o último a ser escolhido. O último eu nunca fui. Não? O último eu nunca fui, não. Mas eu já vi que era o dono da bola, não, relaxa, também entendeu? não. Eu falei, eu tô com 60 anos, né? E ainda já tô aposentando o goleiro ainda, né? Tem vários que eu aposento goleiros que não sabem onde a bola vai, Não sabe, né? Agora, eu, mais novo, claro que eu não tinha talento para jogar em nenhum clube. Mas, cara, eu era um jogador, eu sempre tinha habilidade inata do brasileiro, eu não fazia feio, assim, pelada, sabe? Daquela coisa que tu vai jogar, 5 minutos, cara, quem é que trouxe esse cara aí? Aí não sou assim, mas o meu irmão, não. Meu irmão podia ser um zagueiro. Era a escolha número 1, né? Zagueiro, mas zagueiro daqueles. Porque eu falo isso, hoje eu vejo as peladas aí, eu rodo campos de pelado, tem uma matéria que a gente está fazendo, que nasceu por conta do Gerson Canhotinha de Ouro, que eu estava entrevistando lá no Caio Martins. Aí, durante a entrevista, ele olhou e falou, aquele cara ali é o Heitor? Estava passando assim no fundo. Aí o cara falou, Heitor, não sei. Pergunta lá se é o Heitor. Aí o cara foi lá, é o Heitor, sim. Aí o quadro já tinha ido embora. Ele falou, cara, se eu te falar que esse cara jogava 10 vezes mais do que eu, vocês vão acreditar? Aí ele falou, porra, sério? Ele falou, cara, os pais dele não deixaram ele seguir carreira. E aí o Gerson falou, cara... Era aquela questão da discriminação do futebol, né? Virou médico, sabe? Aquela coisa. Ele falou assim, se vocês forem pelada aí, vocês vão descobrir caras que jogam muito mais do que os profissionais. Mas só não tiveram oportunidade. Não tiveram oportunidade, entendeu? Por N motivos, né? É longe, entendeu? E esse documentário que a gente fez, esse mini-doc, Já Fomos Bailarinos, Hoje Somos Robôs, o PC Caju começa a falar isso, que a gente mostra que só 1% dos jogadores, depois que param, conseguem viver do dinheiro que ganham. Sim, sim. Até porque aquilo que a gente falou da pirâmide, né? A gente tem menos de 5% dos profissionais que ganham acima de 50 mil reais por mês. É um valor alto para a realidade salarial brasileira, é alto e tudo. Não para a realidade salarial do mundo esportivo, do futebol, né? Mas é menos de 5%. E mais de 80% não ganha um salário mínimo. Verdade. E a gente está falando que hoje a gente tem cerca de... Eu posso estar um pouquinho desatualizado, porque a última informação foi meados do ano, né? A gente tem cerca, arredondando, 700 mil atletas registrados. Tá? Caramba, é muita gente. É muito atleta. Mas a gente tem 223 milhões de brasileiros, tem 700 mil atletas. É um número pequeno para ser um esporte com o poder e ser o esporte principal do país. É pouco? Se a gente for
transferir isso, até para não perdendo a linha de raciocínio, mas se for transferir isso para o futebol feminino, que hoje está tendo um investimento, uma amplitude maior de visibilidade, a gente tem mais ou menos 2.500 atletas registradas profissionalmente hoje no Brasil. É pouco? É nada hoje, se você for falar, e mas quantas é ganham muito... bem, né? Pois é. E muito se comparado ao passado, não tão distante. A gente estava falando sobre isso também. A questão se o futebol feminino hoje está chegando no patamar que ele está chegando, independente de participação da FIFA, Conmebol, obrigações para fomento da modalidade, mas vocês tiveram as precursoras da modalidade que precisam ser valorizadas porque elas jogavam sem ter oportunidade nenhuma, que essas atletas de hoje em dia estão tendo a possibilidade de ter a oportunidade, né? A gente fala de Meg, Maravilha, a própria Formiga, que foi mais assim, longe, né? Pelezinho. Você tem, assim, eu, enfim, tive a oportunidade de ter contato com algumas, trabalhar também na área de futebol feminino, né? Com meu saudoso amigo Paulo Dutra, né? Caramba, hein? Faz tempo isso. Poxa, nem... A gente tá falando que agora fez 40 anos do primeiro jogo feminino, do primeiro torneio que Radar ganhou. Aí, meu amigo Romeu, um abraço, Romeu, tá? Que também é um grande precursor e um grande incentivador do futebol feminino, né? Então, assim, hoje você consegue ter, mas a gente está falando tudo isso com 2.500 atletas registradas. E aí você fala no universo masculino, 700 mil atletas registrados aqui. Aí a gente vai e faz uma pergunta. Quantos não foram registrados aqui, estão morando lá fora e jogam lá fora? E alguns optam por uma dupla cidadania ou até por uma cidadania estrangeira, né? E estão jogando lá e a gente não teve oportunidade de ver esse futebol aqui. Aí entra essa história que você estava falando, né? Do Heitor, que passa ali, a família não deixou e era um grande atleta e poderia ser. Quantos Neymar, quantos Pelés a gente de repente perdeu ao longo dessa jornada? Muita gente. O Brasil tem essa facilidade, mas ao mesmo tempo não valoriza o seu profissional. E agora, ao mesmo tempo, o PC Caju fala muito isso. Ele uma vez eu estava com ele numa matéria, estava tendo uma aula, uma escolinha, ele quase entrou na quadra para querer bater no professor, porque o garoto deu um drible, ele falou, passa, não era para driblar. 8 anos de garoto. Tirando a essência do garoto, Aí né? ele chegou, gritou com, cadê o rapaz? Quase teve um... porque eu acho que hoje o que está acontecendo é que muitos estão deixando de ter oportunidade porque a forma de treinamento está evitando com que ele... Está entrando muito o europeu, o modo europeu de jogar, que nunca foi o nosso. Por quê? Porque eu preciso formatar o nosso atleta para quê? Para ele ser vendido e jogar na Europa. Então, eu tenho que botar ele para jogar de que forma? Igual que joga na Europa. O que precisa é uma inversão de investimento onde se fomente o futebol, os clubes aqui. A SAF talvez ajude nisso, porque está injetando dinheiro nos clubes, né? Para justamente poder reverter o investimento para a formação do atleta aqui, para ficar em território nacional. Porque é injusto você querer comparar, né, a nível salarial de investimento, qualquer garoto desse que for participar de uma peneira aqui, ele vai querer jogar onde? Barcelona, Real Madrid, Manchester. Ele vai querer jogar onde? Madureira, Olaria. Não vai querer. Com certeza. Ele vai querer tudo lá fora. Então, nada mais justo do que eu preparar esses garotos para o modelo americano. Você tem escolinhas aqui, Real Madrid, escolinha do Barcelona, escolinha do Orlando City. Você tem essas coisas todas. Para quê? Alguma delas usa o modelo brasileiro de jogar? Lógico que não. Isso se tudo der certo, em 2024... é um sonho do museu ter a escolinha do Museu da Pelada. Mas com a metodologia brasileira. Uma metodologia brasileira. Aí tudo bem. Aí é louvável a atitude. A gente tem que até apoiá-la. Porque botando ex-atletas ali, fazendo o que eles sabem, né?
Obviamente que não dá para deixar a parte física do lado, não é isso, entendeu? Sim, porque hoje até porque ele vai jogar contra times europeus também. Exatamente, porque hoje o que você consegue num jogo de uma retranca, um jogo que não... O que vai passar? É o drible, né? Sim, Senão... é o que sempre fez o brasileiro ser diferenciado. E é por isso que O improviso da pelada. No improviso. Há quantos anos não muda, né? Quem ganha bola de ouro ali, é sempre o Messi, Cristiano Ronaldo. São os mesmos, não renovou, né? Isso vê que não é um problema do Brasil, né? É um problema mundial. Sim, assim, a gente sabe que esse é um problema mundial, mas assim, até se falar de bola de ouro, prêmio FIFA, é uma panelinha, desculpa, gente. É. Porque você só vota em quem eles assistem, ou seja, você só assiste futebol europeu. Então você só vota em atletas que disputam futebol europeu. Então, assim, aquilo que o Gerson falou, você vai ter jogadores aqui no Brasil que jogam muito mais do que o Messi, do que o Cristiano Ronaldo, e não tem visibilidade porque os treinadores, os votantes, né, só enxergam os europeus. Por isso que falam que naquela época o Edmundo merecia ganhar. Quando jogava aqui no Brasil, estava jogando e fez muito gol. Isso volta e meia você falar, Sim, você ouve falar, né? Que determinado jogador merecia. Com certeza. Mas não era visto, né? Lá, quer dizer, não pode ser votado lá fora. Quer dizer, então eu acho que essa história do Brasil, eu acho que o problema é na base mesmo, né? Na formação, né? Os 6 jogadores que a gente entrevista falam muito isso. Vários foram mandados embora porque eles queriam um outro tipo de treinamento. Óbvio que eles estão se reciclando também. Eu falo isso para os jogadores, né? Parou, tem que estudar, tem que fazer para você poder... Importante. Até para poder saber se você tem essa capacidade de ensinar, né? Porque senão não adianta, entendeu? Então, para ele brigar por esse espaço, ele tem que se instruir, olhar o que está acontecendo. Uma outra reclamação deles, que a gente também sempre tenta levar para ver se tem alguma outra forma de fazer, é o preço, né, dos cursos que são cobrados, né? Às vezes eles falam, como é que eu vou fazer um curso? Não tem como. Uns cursos de formador de treinador e tudo é acima de 20 mil aluguel. É acima de 20 mil reais. Só aqueles que realmente já têm um poder aquisitivo muito já definido e só querem seguir na carreira, né, de futebolista e decidiram ser treinadores e aí pega o dinheiro que tem, investe ali, mas aquele que quer fazer porque precisa seguir a vida, né, para ganhar dinheiro, não consegue fazer porque não tem dinheiro para pagar o curso. Sim, muito lógico. E outra coisa também, antigamente os jogadores iam lá para fora e depois começaram a não poder mais ir, né, por conta de sindicato lá de fora, né? Teria que ter os cursos de licença A, licença Pro. Eles perderam muito espaço, né? Tanto que antigamente, eu lembro que eu era garoto, eu lembrava de vários treinadores lá fora, Jair Pereira, indo super bem no Atlético de Madrid. Sim. Mas vários. Abel, né? Em time de peso lá de fora, né? Até o próprio Filipão chegou a dirigir até uma seleção, né? Então, mas isso foi mudando, né? O Brasil foi perdendo espaço no cenário mundial, né? De futebol. Ele perdeu força política e perdeu força profissional, né? Porque foram mudando as regras, foram mudando as metodologias e o Brasil acabou ficando parado, né? Ele não se evoluiu nesse sentido, né? Agora, eu acho que como se resolver isso? É difícil. Sim. É difícil. O Museu da Pelada, né? As pessoas às vezes perguntam, né? O que é o Museu da Pelada? A gente estava até falando sobre isso. Eu falo que o Museu da Pelada é uma marca da preservação da memória do futebol. Porque eu acho que as novas gerações se entenderem como era o futebol, né? A evolução que ele teve, os títulos que a gente ganhou, e se dá para voltar a... A gente só consegue evoluir se a gente conhece a nossa história, a nossa origem. Exatamente, eu falo, se você vê o Arrascaeta fazendo um gol de bicicleta, tem que lembrar que lá atrás quem inventou foi o Leônidas. Leônidas. Toda jogada, teve um autor, teve um foi pai. O precursor dela. Entendeu? A grande maioria é brasileiro. A grande maioria é brasileiro, né? Porque o brasileiro tem essa poder. Facilidade, né? E eu digo isso, por exemplo, até os futebol, as modalidades na praia, por isso que você vê a alegria do brasileiro, essa coisa, isso que de inventar o frescobol, contagia, né?
Inventou frescobol, inventou altinha, futevôlei. É. Pô, então isso aí... Beach soccer. Beach soccer, né? É esse tipo dessa alegria de jogar, isso é que o brasileiro está acostumado a ver. Sim. Ele não gosta de sentar numa poltrona e ficar vendo aquele Não. jogo ali lento, Não. vai, volta. Ele não se enxerga ali. O mais parecido que eu posso falar do futebol brasileiro foi o Barcelona da época do Ronaldinho. Aquele Barcelona, quando o Messi, inclusive, começou garoto ainda, como fã do Ronaldinho. Pô, aquelas cenas são lindas, né? Pô, isso aí realmente mostra a importância do ídolo. O ídolo é fundamental. Ele né? é fundamental. A gente até estava conversando sobre isso antes da gente começar a estar falando, a questão do legado cultural. Né? A questão do que o atleta representa, não só para o torcedor, mas também para a importância do país. Né? Você ter os seus ídolos, né? Você ter as suas referências. Né? O Ayrton Senna foi no automobilismo, você teve o Pelé no futebol, o Garrincha. Assim, você vai ter o Nelson Piquet, Ayrton Senna, beleza, você vai ter o Guga Kirten no tênis, Maria Esther Bueno no feminino, você vai ter alguns outros, não assim, né, não desmerecendo, mas só para exemplificar alguns que eu falei. E aí, quando você começa a falar no futebol, e você fala fulano, Beltrano, Ciclano, blá, 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 você vai falar a semana inteira os nomes. Você tem dezenas de ídolos, né? Então, assim, servem de referência, eles servem de orientação para toda uma geração que vai vir aí. Formação de público, né? Formação de Zico, torcida. Quantas pessoas eu tenho? Meu padrinho, o filho dele é Arthur, o outro é Antunes. É isso. Né? Não tem como. Né? Não, isso Mas lindo. você sabe, é o ídolo, né? Porque ele entra para dentro, ele vai para dentro da sua casa, né? Ele faz parte do seu cotidiano, do seu dia a dia. Né, ao nome do seu filho, ao clube que você torce, a roupa que você escolhe, a decoração do quarto. Isso tem um peso muito grande. Isso, obviamente, vem com responsabilidade, né? Pô, mas total. Eu fiz uma matéria uma vez que eu achei tão bacana. Já tem muito tempo essa matéria, mas eu olhei e falei assim, caramba, olha que coisa linda. E com uma coincidência. Era um evento de poucos jogadores do Botafogo e de um outro... Não sei se era Flamengo, mas uma confraternização. E aí eu cheguei pro Nilson Dias, artilheiro do Botafogo, falei para ele, pô, Nilson, quem foi sua referência? Ele falou, rapaz, a minha referência tá aqui, pô. Tá ali sentado, Roberto Miranda, campeão do mundo de 70. Pô, era nele que eu me inspirava, papapá. Aí eu cheguei e falei, Roberto, chega aí, você quer? Pô, tá dizendo que você foi referência, é legal essa história da referência? Falou, pô, muito importante mesmo. A minha referência tá aqui. Falei, ué, quem foi? Falou, Amarildo, pô. O Possesso, pô, campeão do mundo. Falei, pô, que legal, chama ele, ó. Chega aí, Amarildo. Aí chegou o Amarildo. Pô, Amarildo, bababá, que bacana, hein, essa história da referência. Eu falei, quem foi a sua referência? Ele falou, a minha referência tá aqui. Eu falei, não é possível. Eu falei, quem foi? Evaristo Macedo. Cara, os quatro juntos ali, cara. A importância, né? Porra, eu acho isso lindo demais, né? De você estar ali, as pessoas se miravam ali, focavam e falavam, eu quero ser esse cara. Aí entra uma outra questão importante, né? O ídolo de hoje, a responsabilidade, que acho que a maioria não consegue enxergar essa responsabilidade do que ele representa para os jovens e para os outros futuros atletas da modalidade. É verdade. Né? Eles estão muito focados neles. E o legado? É exatamente isso. Imagina assim, com todo respeito, óbvio, né? A gente sabe o que representa e tudo, né? Mas você chega assim e fala, quem quer ser igual ao Neymar? Aí, injustamente, eu acho que é injusto isso, mas é o que acontece, né? Eu não vou querer ser o Neymar porque ele é pipoqueiro, porque ele se joga no chão, porque ele reclama. Óbvio que a gente sabe que ninguém está na pele dele. É caçado em campo, apanha toda hora, não consegue dar 3 passos antes de que alguém jogue ele no chão. A gente sabe toda a dificuldade, verdade. mas as pessoas, de maneira geral, não enxergam isso, né? E aí, quando você pergunta quem será a sua referência, é que você consegue enxergar o dano que isso causa. Poxa vida, mas como causa?
Como causa, eu acho que essa seleção brasileira, que hoje eu acho que quem tem condição, né, de ser um número 1 do mundo, né, o Lancelotti fala que o Vinícius Júnior pode vir a ser, né, que Sim. é um dos que mais se destaca ali. Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas, porque eu realmente não assisto tantos jogos dele para poder falar, né? Seria maravilhoso, mas são poucos os jogadores hoje que servem de referência para os torcedores. Eles torcem muito mais por ídolos de outros países. E um que está vindo bem aí, preparado para essa nova geração, é o Endrick. Tomara, né? O Endrick parece. Se ele tem não personalidade, se perder né? no meio do caminho, porque, enfim, é uma longa jornada, ele está se preparando para isso. E não é por imposição da sociedade, por imposição dos outros, é dele. É dele. É dele. Ele faz inglês, faz espanhol, está estudando, está fazendo isso, se preocupa. Ele fala, eu vou resolver esse jogo, ele fala isso, que é uma coisa que o brasileiro gosta disso. E ele se preocupa com a imagem dele. É dele, é um garoto de 17 anos. Foi o que fez o Rodrigo quando foi lá para fora também. Chegou na coletiva, ele falou em espanhol. Né? Isso aí. Isso é uma coisa... os dois que eu iria até comentar contigo, que são os dois que podem vir a ser melhores do mundo, sendo bem preparados e bem trabalhados. Eu acho. O Brasil tem... É uma escola que eu acho que é imbatível, né? Eu estava falando ontem com lá, a Liga Árabe, né? Que vai crescer muito lá, o futebol lá. O Brasil é o que tem mais jogadores lá. Eu não sabia disso. Impressionante, né? Então, os brasileiros, eles estão treinando... E normalmente são os atacantes. Verdade. Então, o Brasil está espalhado em tudo que é lugar. Não só, né? O que eu acho legal é isso. Por isso que eu gosto de fazer essas matérias. Outro dia eu descobri agora, numa matéria que eu estava fazendo, o treinador que está lá, não sei quantos anos, na Tunísia, né? O outro que está na Tailândia. O brasileiro tem tudo quanto é canto. Treinador de goleiro, até preparador. No Vietnã tinha atleta brasileiro. Hoje eu não sei se ainda tem. Malta, tem em todos os lugares. Se não é jogador, é treinador de goleiro, preparador físico. Não, inclusive da Liga Árabe, na Liga Árabe, o diretor hoje de competições é nosso amigo, Manuel Flores, Manuel Flores. Ele foi diretor de competições da CBF e tal, meu colega, né? E ele hoje está comandando, né, a parte dessa questão da Liga Árabe aí. E a gente só vê coisas boas pelo futuro. E um cargo que eu vi criado para ele, né? Cargo que não existia. Sim. Para você ver, né? Então, a importância que é o brasileiro. Exatamente, né? Eu acho desenvolvimento da modalidade. Eu acho que hoje, se me perguntam, né? Às vezes as pessoas falam, Sérgio, quem você gostaria de entrevistar que você não entrevistou, né? Pô, tem um monte, né? Claro, tem um monte, né? Adriano Imperador é um, né? Agora, se você me fala, isso sem desmerecer absolutamente ninguém, porque não é meu perfil, nem isso. Mas se você fala, me dá a seleção brasileira, todos esses jogadores que entraram no último jogo, que nem estava o Vinícius Júnior, né? Assim, não. Ou algum jogador algumas décadas passadas, mais curiosos, mesmo que sejam os folclóricos, não tenham jogado tanta bola, eu prefiro eles, porque eles nos representam muito mais, entendeu? Tem mais história. Tem mais história, entendeu? Tem mais liga com a gente, tem mais... Eu não sei os outros. Eu, sinceramente, não acompanhei um cara que está lá na Holanda desde criança. Hoje está vindo atletas que a gente nunca ouviu falar, de clubes que a gente nem sabia que existia, né? E estão lá representando a seleção brasileira, não desmerecendo a sua capacidade. Exatamente, né, não é em isso. campo nem nada, mas é aquilo que a gente falou um pouquinho antes, né? Não tem identidade com o nosso torcedor, com a nossa essência aqui, né? De você decorar a rua, pintar à noite, para no dia seguinte você ter uma partida de Copa do Mundo. A gente está perdendo essa essência. É verdade. Eu volto a falar, o Museu da Pelada é longe de ser saudosista. Meus filhos, 20 anos, são gêmeos, adoram o Maracanã do jeito que ele é hoje. Então, isso vai mudando. Isso Sim, aí. A evolução é para frente, né? É para frente. Não é para trás. O que a gente gosta de lembrar, e de forma saudável,
é de que esse Maracanã com 50 mil é totalmente diferente de um 200 mil. Então, aquilo ali, a gente só não quer que aquilo seja esquecido. Aquela magia. Até porque, né, falando nisso, até as pessoas, né, você ia para o Maracanã de terno, gravata, né, as mulheres com os seus chapéus. Óbvio, cultura europeia, né, importada, que era comum naquela época. Verdade. Né? E aí você ia... E outra coisa, você assistia em pé. Ninguém sentava. Primeiro que não dava. Né? Para botar 200 mil pessoas no Maracanã, eram em pé. Até por conta de espaço metro quadrado. Então, imagina, hoje, você chegar, por exemplo, você vai no Maracanã, vai assistir em pé e tem que ir de terno e gravata. Alguém vai processar o Maracanã, entendeu? Porque comprou o ingresso, tem direito a sentar. O outro não vai de terno e, se for barrado, vai processar o Maracanã por questões de que comprou o ingresso, acessibilidade, regras e tudo. Então, é outro mundo, é outra realidade. Que a gente... E a gente está falando de uma coisa que não tem tanto tempo atrás. Não tem. São 73 anos atrás, né? Então, assim, a velocidade com que o futebol mudou nesse último século, nesses últimos 50 anos, nesses últimos 10 anos, o que vai ser daqui a 10 anos? Eu também fico pensando Conseguiu nisso. já tentar e projetar isso? Eu fico pensando, é meio assustador isso. Tipo, quem eu vou entrevistar daqui a 10 anos? É verdade. Não, tem que ter por isso que a gente está expandindo, né? O museu, a gente tem convite para abrir... Porque o museu, para quem não conhece, não é físico, né? É um espaço virtual que a gente vai na casa de jogadores quando a gente entrevista. Às vezes a gente vê que as matérias que a gente pede para fazer uma foto, ele traz caixa de sapato, bolsa de supermercado com a história deles guardada ali. E aí eu comecei pegando do Leandro do Flamengo, que virou um grande amigo. Até a gente está para lançar o livro dele ano que vem. Bacana. Pelo selo Museu da Pelada. Que é a gente pega esse acervo, digitaliza, restaura, higieniza com pessoas amigas, próximas, profissionais. Quem paga isso são grupos de amigos, de peladeiro. Sim, que gostam de preservar a história do futebol, Eu ponho ali num grupo, por exemplo, a gente põe dentadura em jogador hoje, a gente arruma aposentado, jogador às vezes não recebe aposentadoria, a gente vai entender por que ele... porque o clube não recolhia. Eu falei, não, mas você tem direito. Tem N motivos, né? Então a gente hoje tem uma rede de solidariedade muito grande no museu com tudo. Fisioterapeuta, ortopedista, só atendimento de graça. Óbvio que a gente não fica mandando para o mesmo médico 10 pessoas, né? Lógico. Coitado também dele, né? Ele vai falar, mulher, pelo amor de Deus, sai daqui que já... Mas a gente faz isso tudo, Mas né? é importante, né? O ser solidário é importante em todas as etapas da sociedade, né? Isso é o que mais nos dá prazer. É impressionante. O carinho que a gente recebe nas ruas, as pessoas vêm falar, pedem foto e agradecem porque a gente, às vezes, fez coisa por uma pessoa que é parente dela. A gente entra em todos os lugares, o carro é com alugo. A gente, não, aquele ali é perigoso, aquela comunidade perigosa, a gente vai em todos os lugares. Ela tem essa abertura, né? Essa facilidade. Pô, cara, né? é espetacular. Já parou guerras, já fez um monte de coisa. Pelé, com Santos, seleção no Haiti. Verdade. Também, então, assim, tudo isso influencia, né? E demonstra mais ainda a importância do futebol, né? Na evolução da sociedade. Mas, Sérgio, óbvio, né? A gente sabe que, como tudo, né, precisa chegar ao final, né? Ou seja, a gente já está chegando nos 45 do segundo tempo, ou nos 90, seguindo a regra nova. Exatamente. Né? A gente está chegando nos 90 aqui da partida nossa aqui, né? Mas antes da gente terminar, eu queria fazer uma pergunta para ele aqui, que é simples, mas a resposta é complicada. Aonde você quer chegar daqui a 10 anos com o museu? Eu acho que... Onde você enxerga ele, né? Eu enxergo o museu físico. Eu acho que é um caminho meio que natural. Pode demorar um pouco, mas eu acho que em 10 anos talvez já tenha. Mas um espaço que não seja um espaço formal, de um museu formal. Eu acho que vai ser um espaço com resenha, com música, para lançamento de livro, para passar filmes de futebol, para colecionadores trocarem seus produtos,
para a gente receber amigos com acervo, claro, vai ter acervo, que a gente tem bastante coisa. Eu gostaria muito que isso virasse uma realidade. Eu acho que nessa parte audiovisual, ele também vai estar... eu acho que ele vai estar bem forte, porque é um caminho natural também que as pessoas procuram para que a gente faça... né, a história, né? Preservar histórias. Não, hoje a gente faz muitas entrevistas, mas eu acho que a gente vai seguir muito por esse caminho dos mini-docs, como eu fiz esse para discutir, né? Quantos jogadores realmente conseguem sobreviver com um salário depois que param. Pegar outros, assim, estádios centenários, histórias mais bacanas, e que a gente possa deixar isso aí para a vida toda. Como né? legado para gerações futuras, isso né? Isso é um sonho. Eu sou fã do Canal 100, né? Sim, e o Canal 100, para mim, é uma... Quem não ia ao cinema e não ficava lá esperando o resumo da rodada, né? É uma outra referência, entendeu? Então, eu acho que o Alexandre Maia, que é meu amigo, ele fala que o Museu da Pelada entrevista hoje os jogadores que eles filmaram, né? Exatamente, Essa aí, bacana. Mas, Sérgio, obrigado pela oportunidade de você estar aqui batendo um papo aqui com a gente. Adorei muito isso aqui. Óbvio, espero, torço e quero fazer parte do futuro do museu, tá? Nesses 10 anos. Faremos. Tá? Vamos fazer aqui uma cápsula do tempo. Boa, né? Gravada aqui ao vivo aqui. Aonde vamos estar daqui a 10 anos com o museu. E, quiçá, né? A gente daqui a 10 anos vai estar voltando a gravar, né? Talvez com outra tecnologia, talvez eu não estando mais aqui, talvez sendo uma realidade virtual, né? Uma inteligência artificial, né? Me representando aqui, gravando com o Sérgio, né? Para a gente poder registrar esse hiato aí de 10 anos aí, onde a gente vai poder estar com a história do Museu da Pelada, do futebol brasileiro. Maravilhoso. E, se possível, com conquistas nesse período, né? Exatamente, tomara. Obrigado de novo aí, tá? E, gente, não esqueçam aí de curtir a página, deixar os seus likes, seus comentários. Vamos deixar depois, na publicação, né, da nossa entrevista aqui, o link lá para vocês conhecerem o conteúdo lá no Museu da Pelada. Quem tiver e quiser fazer parte da história também, vai ter lá o acesso lá do Sérgio, e vocês podem estar contribuindo para a preservação da história do nosso futebol aqui e do futuro aí do museu aí, com novas e melhores histórias aí para a gente poder estar contando de todo mundo, tá bom? Maravilhoso. Quem tiver sugestões de entrevistas é só mandar, que a gente vai lá e faz. Não interessa onde for, a gente vai lá para contar essa história que está guardada. Maravilha, gente. Obrigado aí mais uma vez e um abraço.